Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui fazer a parte 2, né, a continuação, né, contando como eu descobri a minha gravidez. Então, eu parei lá na parte que eu havia tomado anticoncepcional, parei e estava me preparando para colocar o DIU, né? E aí eu tomava aquela de 3 meses, né? Decidi parar, né, por conta mesmo. E fui no médico e falei para ele que eu queria colocar o DIU. E aí ele falou, ó, vamos fazer assim, vamos fazer os seus exames de sangue e vamos também fazer o seu preventivo, né? Porque já tinha dado um ano. E eu fui para fazer o preventivo. Fiz o meu preventivo, fiz o exame de sangue, ele falou, ó, quando sair o exame de sangue aqui, você marca uma consulta e a gente vê. Fui fazer o exame de sangue, fui ver o resultado do exame de sangue, gente. Tava tudo normal, tudo ok. Ele falou, olha, vamos esperar então sair o preventivo, porque o preventivo demora, gente, até, eu acho que um mês mais ou menos. Não sei, não lembro agora quanto tempo demorou. Mas eu vou chutar um mês. E aí eu fiquei esperando, né? Eles ligam para avisar que saiu. E aí a gente vai buscar o resultado lá no posto. Então ficou assim. Eu fiquei aguardando. E nisso eu estava morando na casa da minha sogra. E aí, gente, eu fiquei esperando de o preventivo sair, conversando com meu esposo, enquanto isso a gente estava se prevenindo, né? E aí, gente, eu tava na correria de vendo casa para alugar, coisa, né, mudança, que eu não me toquei, né? Qual foi o dia da minha menstruação, o último dia. E aí, gente, teve um dia que aconteceu, assim, a gente ficou meio que suspeito de ter acontecido. E aí eu falei assim, não, então você compra a pílula no dia seguinte e eu tomo. Eu não queria tomar, mas eu falei assim, não, eu vou tomar porque, não sei, né, pra tirar a dúvida, né, tomei uma pílula no dia seguinte, gente. Me arrependi depois de ter tomado, porque eu não queria tomar nada dessas coisas, sabe? Mas ali no momento eu fiquei meio desesperada e falei, vou tomar. Tomei a pílula no dia seguinte e fiquei tranquila, gente. Eu fiquei em paz, sabe? Parecia que é como se no mesmo dia eu tomei, no outro dia, quer dizer, no outro dia meu esposo comprou e eu tomei. E aí eu não lembro o horário, acho que foi na hora do almoço, na parte da tarde, 1h30. Tomei, gente, a pílula no dia seguinte e fiquei tranquila. E nisso, gente, eu tava vendo a casa para alugar, a questão do contrato, essas coisas imobiliárias, dá muito trabalho. E ali, gente, eu fiquei tranquila, sossegada. Não dava preocupar, né? Porque eu imaginei que não ia acontecer nada e fiquei esperando descer pra mim, gente. Só que nisso foi passando o tempo, eu mudei de casa, fiz a mudança. Eu confesso que eu tava muito cansada com a mudança e bem cansada mesmo. Inclusive eu tava dormindo muito, né? E naquela correria de arrumando as coisas, eu não tinha força pra arrumar nada. Eu tava muito animada, né? Não sei. Gente, eu tô gravando agora, né? E eu tava ali fora, eu entrei pra dentro, aí eu falei, nossa, tá muito frio lá fora. E então, gente, e aí eu fiquei despreocupada, assim, em relação à gravidez e tal, porque eu achei que não, não, como assim a gente não tinha certeza que tinha acontecido, e aí eu falei, não, pra prevenir, vamos pra pílula, eu fiquei em paz, né, assim, descansei. Só que nisso, gente, eu tava no processo de mudança, então assim, eu mudei, e aí eu não reparei, não fiquei atenta, assim, no último dia que eu tinha menstruado e fiquei tranquila. Só que nisso, gente, eu fiz a mudança e eu tava muito desanimada. Eu tava muito animada pra mudar, mas depois que eu fiz a mudança, eu tava muito cansada. Eu queria dormir muito. As meninas não tinham conseguido vaga ainda na escola, então a primeira semana foi só como fala? De procura. Vai numa escola, leva a outra, tira xerox, imprime documento, deixa lá, faz solicitação de vaga. E eu fiquei, gente, a semana inteira com essas crianças em casa.
muito cansada. Então eu dormi muito, muito, assim. Eu sentia sono, tanto que minha casa estava arrumada, mas assim, tinha muita coisa ainda que eu precisava organizar e eu não organizei, porque eu não tinha vontade. E era um cansaço, assim, que eu falei, poxa, eu queria tanto mudar, e agora que eu mudei, eu tô assim, não gostei, sabe? Eu fiquei preocupada, mas enfim. Nisso, gente, a minha menina ia fazer aniversário em março, né? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer um bolinho, vou chamar minha mãe, meus irmãos, e aí a gente, cada um traz um quilinho de carne, né? Eu compro uns refrigerantes, faço um arroz temperado, vinagrete, e a gente canta parabéns pra ela. E a minha filha faz aniversário dia 23 de março, só que eu fiz a festa dia 22, era num sábado. Só que assim, gente, como eu tava na correria, eu não tinha percebido e não tinha descido pra mim. E nessa de não descer, eu não me atentei que já fazia tipo um mês que não tinha descido. Eu só comecei a perceber que a menstruação estava atrasada por conta da cólica que eu senti. Então eu pensei, vai descer pra mim. E depois a dor, né, que eu senti no seio. Comecei a sentir umas dores. Uma dor no meu seio muito sensível. E eu falei, vai descer. Só que eu fiquei esperando a cólica, né? Tava sentindo cólica, eu tava sentindo umas cólicas. Eu falei, vai descer pra mim. Gente, no aniversário da Maélia, eu já tava com essa cólica e com meu seio sensível. Aí eu falei, não, tá estranho. Aí foi quando eu comecei a perceber. Falei, não. Por conta da mudança, a gente passou despercebido, né? E no dia do aniversário dela, no aniversário mesmo, não no dia, eu fiz um bolo e falei assim, já sei, eu vou no mercado, passo na farmácia e compro um teste. Eu não ia nem falar pro meu esposo pra não preocupar ele, né? Pra ele também não ficar ansioso. Comprei, gente. Comprei o teste, cheguei em casa, meu esposo saiu com as crianças, eu falei, já sei, eu vou fazer, porque se eu tiver grávida, mas na minha mente eu não estava, né? Comprei o teste, gente, e fiz. Na hora que eu fiz, ele já subiu muito vermelho. Eu vou até tentar pôr uma foto pra vocês verem. Ele subiu, ficou assim, os dois pauzinhos, já na lata. Aquilo foi um susto pra mim. Eu assustei. Não acreditei. E eu estava sentada, do jeito que eu fiz o teste, eu fiquei sentada no banheiro. Eu senti, gente, assim, como se fosse um filme na minha mente. E eu falei, não, eu não acredito. Porque sabe quando a gente não tá preocupada mesmo, não passa na nossa cabeça que você tá grávida, eu tava desse jeito. Então quando eu descobri foi um susto pra mim. Porque assim, eu tava pensando em voltar a trabalhar. Eu falei, as crianças na escola, até eu ajeitar elas na escola, conseguir uma escola e, né, eu vou voltar a trabalhar, vou fazer isso, aquilo. Inclusive, eu tinha feito entrevistas, tinha feito uma entrevista, fiquei esperando, a mulher me ligou, só que no dia tava na mudança, na correria, eu falei pra ela se ela podia esperar um pouco, até eu conseguir a escola pras meninas, porque eu tinha mudado fazia pouco tempo. E ela falou, não, tá bom, quando você achar a escola, você me liga. Gente, foi assim. Quando eu fui ver, eu peguei o teste na minha mão e eu não acreditei. Na hora eu liguei pro meu esposo e falei pra ele, falei, Vitor, você não vai acreditar? E ele começou a rir, porque ele sabia que eu ia fazer o teste. Ele acabou vendo na bolsa e que ele foi pegar um negócio pra mim na bolsa e eu deixei na sacolinha, mas eu guardei no fundo e ele acabou vendo, né? Ele falou assim, o que que é essa sacola aqui? Eu falei, nada, mas eu já havia avisado ele. Só que eu não falei quando que eu ia fazer, né? E aí eu fui, gente. Fiz o teste, deu positivo. Aí eu falando com ele no telefone, eu mostrei. Ele começou a passar mal. E ele ficou muito feliz, né? Não que eu não tenha ficado, mas pra mim foi um susto, né? A mãe, ele tava fazendo 4 aninhos no dia e na hora eu gelei, gente, gelei mesmo. Porque a minha decisão de pôr o DIU é que no momento eu não queria. Não que eu não quisesse mais filhos, mas no momento eu não tava querendo, né? Esse remédio aí, gente, é o sulfato ferroso, tá? Que eu tô tomando. Então, assim, gente, e foi assim que eu descobri, né? Então, a pílula dia seguinte não funcionou. Eu tomei, assim, não foi no mesmo dia eu tomei a pílula, foi no outro dia, foi umas 1h30, sei lá. Então, assim, realmente, né? Foi uma coisa que a gente não esperava, mas eu tô feliz agora. E que Deus abençoe, gente. Essa gestação, esse bebê, foi um susto, né? Foi, mas a gente tá muito feliz, né? Eu falo pra você assim, não vou ser hipócrita e falar, ai,
Nossa, não assustei, mas eu tô muito feliz, porque filho é bênção do Senhor, né? E agora dessa vez eu vou pôr o DIU, gente, o meu marido opera, depois que esse bebê nascer. Mas então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo!